Graça e paz, irmãos. Eu sou o Lucas, membro da comunidade evangélica, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um texto, uma reflexão em um texto que tocou muito em meu coração. O texto fica em Hebreus 12, de 1 a 3 e fala assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra aqui tem muita coisa assim, profunda assim nele, e eu queria ressaltar algumas coisas e colocar agora assim em reflexão realmente. Então eu vou de forma expositiva, eu queria lendo novamente e parando e discutindo algumas coisas com vocês, refletindo, provocando a reflexão. Então aqui o autor de Hebreus ele fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Como podemos entender essa parte do texto, irmãos? O que o autor quis dizer com tão grande nuvens de testemunhas? Aqui, irmãos, o autor de Hebreus ele está falando das pessoas que eram filhos de Deus, que são filhos de Deus, mas que já não vivem mais, ou às vezes as pessoas que estão ao redor deles e que são realmente filhos de Deus. Essas nuvens de testemunhas são aquelas grandes pessoas da fé que passaram por este mundo e deixou um grande exemplo para nós. Essas pessoas foram testemunhas, e na época aqui já existiam inúmeras testemunhas, Eles tinham como pais da fé pessoas que foram obedientes, como Moisés, como Josué, como muitos profetas. Então eles tinham essas pessoas como testemunhas da vida em Cristo, da vida em Deus, Então nós também aqui estamos cercados rodeados, aqui fala rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quantas pessoas que a gente já viu que passou por essa caminhada, e que às vezes essas pessoas não precisam estar necessariamente já mortas, mas também pessoas em vida, que passam ou passaram por provações e enfrentaram com fé, sabe? Essas pessoas, elas estão aqui para nos impulsionar a fé. Elas estão aqui para nos impulsionar a nossa caminhada. Elas servem de parede para que a gente não retroceda. Sabe, porque às vezes bate um desespero nas nossas vidas, em determinadas circunstâncias, situações, que às vezes a vontade é de desistir. Mas a gente consegue olhar a vida dessas pessoas, e olhando a vida delas, a gente consegue se reanimar, olhando a vida de Moisés, olhando a vida de Josué, olhando a vida do próprio Paulo, são pessoas que nos incentivam a caminhar. Então essa grande nuvem de testemunhas são exatamente essas pessoas. Continuando aqui, livremo-nos de todo o peso
e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Aqui ele fala que estamos cercados de testemunhas, né, como eu disse, e que é para a gente se livrar do peso e do pecado. Eu queria falar um pouquinho só sobre o pecado agora. O que seria, né, livrar de todo o pecado que tão firmemente se apega? É exatamente esse pecado que nos separa de Deus, irmãos. São as atitudes que nos separam de Deus. A gente precisa ser liberto disso. Mas na palavra fala que todo pecado já foi perdoado. Nós somos livres do pecado. Se perante Jesus, Ele já nos libertou de todo pecado. Ele já nos perdoou do pecado. Cabe a nós o reconhecimento, cabe a nós mudança de hábito, mudança de atitude, livrar do pecado que tão firmemente nos persegue, e para o resto dessa vida aqui na terra, ele há de perseguir a gente, e a gente tem que resistir a esse pecado, né? E agora, ele fala também do peso. Livremo-nos de todo o peso. O que seria esse peso? Irmãos, eu queria separar o pecado do peso, porque o peso que aqui fala na palavra é esse peso que a gente carrega achando que é uma coisa certa, sabe? É o peso da nossa agenda, das nossas tribulações, sabe? De querer sempre acertar. É o peso, exatamente, irmãos, o peso da armadura de Saul. Lembra naquela passagem de Davi? Quando Davi era para enfrentar Golias, e Saul emprestou a armadura dele para proteger Davi. Só que quando Davi vestiu a armadura de Saul, ela era muito pesada, era aquele peso. E Davi não conseguia se movimentar com aquela armadura. A espada era pesada, o capacete, né, a armadura em si toda era muito pesada. Então Davi rejeitou aquela armadura. E sabe o que significava aquela armadura? Significava o poder de uma vitória. Porque Saul ali, ele estava com um peso nas costas, que era o peso da vitória de Israel. Ele estava com um peso assim de ter que acertar, de ter que ganhar. Então aquele peso estava sobre as costas de Saul. Porque ele era o líder, era o peso de uma instituição, é o peso da sua agenda, dos seus compromissos. Só que Davi era livre, ele era leve. Olha só, livrai-nos do peso, livremo-nos do peso, para nos tornar leve como Davi. Porque quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Né? Ele não tinha um peso, uma responsabilidade assim, que se ele tinha que acertar. Ele vivia ao vento, ele vivia guiando as ovelhas. Onde tinha pasto, ele levava as ovelhas. Na hora que acabava, ele trocava os pastos. Ele cuidava das ovelhas. Ele enfrentava os inimigos das ovelhas. Então, era leve, era um fardo leve. E Jesus, ele nos convida. Ele fala que a vida não vai ser fácil, mas com ele vai ser leve. Né? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, esse peso é exatamente o peso do compromisso de ter que acertar. É o compromisso de andar com as próprias pernas. Livra-nos. Nós temos que nos livrar desse peso. Entregue a Deus, irmãos, e começa a viver como um pastor. Marta também vivia com esse peso. Lembra que ela vivia atarefada, querendo fazer as coisas e estava sobrecarregada. Exatamente esse peso. Enquanto Maria estava leve, aos pés de Jesus. E Jesus fala:
Deixa isso e se importe com aquilo que é importante, né? Então, muitas pessoas passaram e nós vivemos com esse peso no dia atual, principalmente hoje, irmãos. Nossa agenda, os compromissos que têm que ser feitos, as coisas que precisam ser feitas e os acertos que vêm em consequência de todos esses compromissos e agendas. Sabe, esse peso que está nas nossas costas, e a gente precisa se livrar disso. E é exatamente o que o versículo está falando, né? Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós. Para quê? E a continuação do versículo fala assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, aqui o autor ele está fazendo uma comparação com uma corrida, né? Corramos, uma corrida mesmo, de uma competição, né? A gente tem que correr com perseverança, a mesma perseverança de um atleta que treina todos os dias para correr a corrida. E tem que se livrar do peso para poder correr mais rápido, para correr leve. Então aqui, né, corramos com perseverança. Temos que ser persistentes, irmãos. Assim como um atleta é disciplinado e treina todos os dias e com um alvo, porque o atleta ele tem um alvo. Por exemplo, um atleta de alto nível, ele tem as Olimpíadas como meta, né? Então ele olha, por que ele sai de casa? Por que ele acorda tão cedo? Por que ele está disposto a passar por sofrimentos físicos, né? Porque é um processo muito doloroso, de cansaço, de dor muscular, né? De alimentação, de disciplina, né? Acordar cedo, abrir mão de muitas coisas que podem satisfazer o corpo, mas prejudicar o desempenho. Então um atleta ele tem tudo isso. Mas por que ele passa por tudo isso? Porque ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele tem um tempo a ser batido, ele tem uma competição, né? Então aqui o autor está nos fazendo para correr com perseverança a carreira que está proposta. E qual que é a carreira que está proposta para você, irmãos? Qual que é a carreira que Deus colocou para mim? Será que é para deixar meu nome na história? Será que é para passar por essa vida sem tribulação? Para eu ser rico? Para eu ter perseverança e não desistir dos meus sonhos? Será que é para isso que Deus me chamou? Então a gente tem que pensar direito, irmãos, porque se a gente olhar para as testemunhas que nos incentivam a passar por toda a tribulação, todos passaram por dificuldades, sabe? Às vezes a gente olha para essas testemunhas e a gente quer os benefícios que essas testemunhas tiveram, né? Por exemplo, só que a gente não quer as responsabilidades que eles tiveram. E eles estão lá, irmãos, essas testemunhas, elas estão lá para nos incentivar a ser firmes, a assumir as responsabilidades de uma vida cristã, de uma vida que ama, que ajuda, que se doa pelo próximo. E às vezes a gente olha essas testemunhas e a gente quer os benefícios dela, mas a gente não quer as responsabilidades que essas pessoas tiveram. Por exemplo, a gente quer abrir o mar, a gente quer que o problema saia da nossa frente, a gente quer que Deus abra o mar para a gente passar por as aflições, pelas tribulações, mas nós não queremos ser assim como Moisés fez, abriu o mar. A gente quer esse benefício para poder sair dessa tribulação,
Mas será que nós estamos querendo ouvir a sarça e obedecer a sarça? Porque era Deus falando com Moisés. E ali Moisés falava assim: não, eu não sou bom para fazer isso. Só que Moisés, mesmo acreditando que não era bom, ele ainda assim confiou em Deus. E ele foi livrar o povo do Egito. Então, assim, imagina a responsabilidade e a fé, a doação de Moisés. O que ele teve que fazer? Né? Se doar, se entregar, confiar de todo o coração. Porque para fazer tudo aquilo, tem que se doar. Só que, e isso nos falta. Isso me falta, essa entrega. Eu confesso, irmãos, que essa entrega é muito difícil. Às vezes eu quero sair da tribulação como Moisés abriu o mar, mas eu não quero enfrentar a sarça como ele enfrentou. Isso é maturidade. É o que o versículo nos convida a ter. Continuando aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, a gente tem as testemunhas que nos incentivam, mas a gente tem um alvo. Irmãos, a gente tem Jesus. E é para Ele que a gente tem que olhar. É para Jesus que a gente precisa olhar para passar por essa tribulação. A gente tem que imaginar que Jesus está sentado à direita de Deus. E é lá a nossa finalidade. É lá que a gente vai concluir. Então a gente tem que passar por as aflições, pelas dificuldades, pensando na vida que há de vir. E enfrentar com coragem, como Jesus enfrentou, sem se importar com a vergonha que ele sentiu, sem se importar com a vergonha que ele passou, né? Então muitas vezes a gente se importa demais com o que as pessoas vão pensar, se a gente vai ser aceito com as atitudes. Irmãos, Jesus não pensou nada disso. E eu convido você a se libertar desse pensamento e deixar que Deus conduza a sua vida. Não tenha vergonha de se doar pelo próximo, porque tem gente que tem vergonha. Eu tinha muita vergonha também, eu tenho ainda, sabe, esse medo de rejeição, das pessoas me rejeitarem pelas minhas ações. Mas se eu sentir paz no coração, eu acho que é isso que Deus tem que fazer, que é isso que Deus está me chamando para fazer, vamos ser fortes, assim como Jesus, porque, sabe, a gente não tem que falar: Deus, faça isso. Não é Deus, é lógico que é pelo Senhor, a força vem dele, mas quem faz somos nós, quem age somos nós, a atitude vem de nós. Deus, Jesus, ele acaba sendo, irmãos, um ídolo quando a gente só joga nas costas dele as responsabilidades, sabe? A gente olha para Paulo e vê como Paulo foi forte, como ele foi. Irmãos, Paulo morreu numa prisão. Ele falou que a carreira dele estava completa, concluiu a carreira. E sabe como ele concluiu a carreira? Algemado, com a saúde debilitada. E sabe por que ele passou tudo isso? Por que ele estava nessa situação? De tanto que ele se doou. Porque ele viajava, ele pregava, mesmo onde não podia, mesmo contrariando o governo da época. E ele ia lá e pregava, mas ele pregava por quê? Por amor ao próximo, por amor a nós. Porque ele queria ser uma testemunha para nós. E é assim que a gente tem que ser, testemunha para o próximo, se doando em amor.
O terceiro versículo que fala: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então pensem em Jesus. Irmãos, quando vocês estiverem cansados, desanimados, pensem em Jesus. O que ele suportou? O que ele suportou, irmãos? Porque o que as testemunhas suportaram, o que Jesus suportou, para que a gente não desanime. Para finalizar, irmãos, eu queria acabar lendo o versículo 12 e o 13 do mesmo capítulo aqui. Fala assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então, irmãos, aqui, levante as mãos cansadas. Tá cansado, irmão? Levante as mãos. Levante os joelhos vacilantes, os joelhos cansados, doloridos. Ninguém morre de cansaço, irmão. Ninguém morre de desânimo. Vamos nos doar com o propósito de quê? Para que o manco seja curado. Para que a gente seja a testemunha do próximo. Irmãos, é que a gente tem pouco tempo, mas eu tenho tantas pessoas que são testemunhas na minha vida. Sabe, que você vê as pessoas, sabe, conhece pessoas que passam por tribulações inabaláveis, pessoas que passam firmes, pessoas que faleceram, irmãos, mas não terminaram a vida, elas concluíram a vida, porque elas morreram com tanta fé, com tanto amor ainda, se entregando e se doando, que a gente olha para as situações e aquilo nos leva, irmãos, a caminhar com mais fé. Que é que aquilo faz eu olhar para a minha circunstância e falar: não, eu quero ter a fé que aquela pessoa teve. Isso é uma testemunha. E que sejamos testemunhas daqui para frente. Jesus fala que ele ora pelos que virão. Paulo fala que ele passa dor de parto para que Cristo seja formado em nós. Irmãos, todos esses pais da fé, pessoas que nos inspiram, passaram isso tudo para que nós hoje sejamos incentivados a continuar, a manter firme. E que a gente possa ter a consciência de se manter firme pelo próximo, pelas pessoas que vão vir. Que possamos ser testemunhas de coisas que passamos na vida, de circunstâncias. Que possamos passar pelas circunstâncias inabaláveis, para que sejamos testemunhas para aqueles que virão. Que as pessoas olhem para nós, irmãos, e vejam as atitudes que tivemos em fé, em amor. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Espero que você tenha sido abençoado. Eu convido você a fechar os olhos e fazer uma oração comigo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos provoca, Pai, que nos sensibiliza. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, que nos sustenta, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas testemunhas. Obrigado, Jesus, pela Tua vida, Senhor. Porque o Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é o nosso alvo, Pai. Que possamos olhar para Ti em todas as horas da nossa vida, Pai. Que não venhamos desanimar. E aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão cansadas, Pai, em nome de Jesus, derrame sobre ela um refrigério, um ânimo, Senhor, que possamos olhar, que essa pessoa possa olhar para as testemunhas que já passaram e as testemunhas que ainda estão em vidas, Pai, em nome de Jesus, que ela possa se erguer, Pai, Pai, em nome de Jesus, que através das atitudes dela, ela possa ensinar o próximo, em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço por tudo, amém. Obrigado por vocês estarem aqui nesse vídeo até o final. Convido a vocês a curtirem o vídeo, a compartilhar com aquelas pessoas que vocês acham que precisam ouvir esta mensagem.
Se inscreva no canal para receber mais mensagens abençoadas de muitos pregadores da nossa igreja. E eu convido vocês amanhã, dia 6 de dezembro, domingo, a estar nos cultos, que a gente vai reabrir as portas da nossa igreja. De manhã, um culto de ministração da palavra, de ensino da palavra, às 9 da manhã, e à noite, às 19h30, no culto de louvor e adoração. Espero encontrar vocês lá. Um grande abraço, fiquem com Deus.